Você tem deficiência de testosterona e quer repor esse hormônio, mas tem dúvida de quanto tempo vai levar para resolver todos os seus sinais e sintomas? Ou até, você está usando uma testosterona em uma dose suprafisiológica e quer saber quando que essa testosterona vai bater, quando que ela realmente vai conseguir ter um efeito expressivo no ganho de massa muscular. Tudo bem? É isso? Vamos lá! Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que se dedica diariamente a trazer informação de qualidade para você conseguir melhorar teu corpo, tua saúde e tua performance. Tudo isso de forma assertiva e simples, com conteúdo de verdade, onde eu quero de verdade trazer coisas que agreguem e saiam do senso comum. Então não se esquece de deixar teu like e não se esquece de inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos desvendar tudo sobre testosterona, abordando aqui quando que cada um dos sintomas vai ser resolvido. Veja bem, quando a gente está falando de reposição de testosterona, a gente está falando em colocar testosterona em níveis fisiológicos em uma pessoa que tem deficiência. E não é do dia para a noite que a pessoa vai mudar. Ah, repus testosterona, se transformou. Não, não é assim. Vai ter alguns sintomas que vão se resolver mais rápidos e vão ter alguns sintomas que vão se resolver mais lento. E a gente precisa ter noção disso. Inclusive o médico que lhe atende precisa falar isso para você. Porque às vezes você tem uma expectativa X e vai acontecer Y. Tudo bem? Da mesma forma que se a gente está falando de um indivíduo que faz um ciclo de esteroides, ele precisa saber quando que aquele esteroide realmente vai começar a causar um efeito mais significativo na performance, no ganho de massa muscular. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tudo bem? A gente precisa destrinchar. Vou começar falando sobre TRT e vou falar em seguida sobre essa parte de ciclos. Tudo bem? Vamos lá. Ó, quando a gente está falando de sintomas, a gente tem uma grande variedade. Mas qual é o sintoma que a gente fala inicialmente que as pessoas têm muito receio, né? Que a pessoa quer muito melhorar, né? É o interesse sexual. O homem com baixa libido, baixo desejo, ele quer resolver isso daí. E depois que ele começa a fazer o que? A reposição. Quanto tempo isso daqui melhora? Bem, 3 semanas a gente já começa a ver uma melhora de libido mais expressiva. Ele começa a ter interesse sexual. Só que a gente chega em um platô em 12 semanas. Como assim? Em 3 semanas ele começa a ver uma melhora. Aí na 4ª semana tá melhor ainda, na 5ª semana melhor ainda. Aí ele vai demorar até a 12ª semana para ele chegar no seu máximo de interesse sexual. E aí, dali para lá, é só o quê? Manutenção. Vamos manter o interesse sexual como tá. Senão o cara vai ficar maluco, né? Vai ficar aumentando daqui para sempre. Não é assim. Não é assim. É até mais ou menos 12 semanas. Então assim, ele vai ficar no começo ali, talvez, demorando um pouco mais, já vai dar algum resultado, vai ficar mais satisfeito, mas aí ele vai chegar num platô. Beleza? Beleza. Em relação à ereção, o que é que a gente tem que esperar? Ereção e ejaculação, tá? Então a gente tem até 6 meses para normalizar. 6 meses. Então veja bem, às vezes o indivíduo tem uma expectativa de que colocou a testosterona ali no corpo, transformou da água para o vinho, vai ficar ali com a ereção no talo. Não é. Não é. Às vezes demora até 6 meses. E o médico precisa conversar isso com o paciente, porque senão ele vai ficar perdido. Ele não vai querer esperar, porque ele não sabe, o paciente não sabe disso, ele não tem obrigação. Agora você é uma pessoa acima da média, você está sabendo. Você está sabendo. Tudo bem? Qualidade de vida, Gabriel. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E humor também. Né? O paciente vai ficar se sentindo melhor, vai se sentir mais tranquilo, com humor mais pra cima, né? Porque às vezes o indivíduo estava meio depressivo. A vida não fazia mais sentido para ele. Às vezes as pessoas olhavam para ele e diziam tá com depressão. Queriam colocar até medicamentos antidepressivos. Inclusive é bem comum, quando o indivíduo está com deficiência de testosterona, ele ser confundido com um indivíduo depressivo e ser tratado como depressão. Inclusive, se você já passou por algum tipo de situação, já viu alguém passando, que é uma coisa bem comum, coloca aqui embaixo nos comentários para eu ver, porque isso daí é o que acontece. E aí, quando ele repõe, ele melhora bastante. A vida dele é outra. Inclusive, deixa aqui nos comentários também se você já passou por essa situação, usou a testosterona e a tua vida mudou. Para as outras pessoas verem que eu não estou mentindo aqui. E as outras pessoas verem que realmente é algo que faz muita diferença na qualidade de vida. Tudo bem? Beleza. E Gabriel, você falou demais, mas realmente quanto tempo? Cara, assim,
3 a 6 meses, 3 a 6 meses, a gente já tem bons resultados em melhora de qualidade de vida e humor, tudo bem? A gente já vai ter uma melhora progressiva, né? Lógico que assim que ele já começa a repor, no primeiro mês ele já tem alguma mudança, mas acaba sendo algo que em 3 a 6 meses tende a normalizar, tudo bem? Pode demorar mais, tem pessoas que podem, né, demorar um pouquinho mais para atingir o máximo, tudo bem? E corpo, composição corporal, porque a gente sabe que uma pessoa que tem deficiência de testosterona tem dificuldade de construir massa muscular e tem mais facilidade de ganhar gordura. Então a gente tem melhora da composição corporal. Usando dose de reposição de testosterona, Gabriel, é isso que você está falando? Tem. Porém, tem quando a pessoa tem deficiência. Se eu colocar uma dose de reposição na pessoa que não tem deficiência, tô trocando 6 por meia dúzia, tudo bem? E isso tem que ficar bem claro, que às vezes eu vejo pessoas, dose de TRT não faz muito mal para a saúde, é uma coisa saudável, de longo prazo. Só que você está com testosterona normal, se você usar dose de TRT, você não vai ter benefício, tá? Você vai ter só risco, você vai inibir teu eixo para nada. Tá bom? A gente tem que ter noção disso. Então, assim, de 3 a 4 meses, a gente tem uma grande transformação. Muda bastante. O indivíduo parece que é outro. Só que aí ele começa a ficar mais estável depois de 12 meses, tudo bem? Inclusive, você não vê esse conteúdo em todo lugar. Não vê? Tora o like, meu amigo. E não se esquece de se inscrever no canal. Tá bom? Outras coisas podem acontecer. Inflamação corporal, porque a gente sabe que o indivíduo fica mais inflamado quando está hipogonádico. 3 a 12 semanas, começa a resolver esse problema. Tá bom? Densidade óssea, ele vai melhorar a densidade óssea. Quanto tempo? Cara, em até 12 meses ele já estabiliza a questão óssea e de 2 a 3 anos ele já começa a ter um aumento da densidade óssea. E aí ele reduz muito a chance de ter o quê? Uma osteoporose. Beleza? Beleza. Sensibilidade à insulina, então ele melhora o metabolismo da glicose. 3 a 4 semanas. Controle glicêmico, realmente, 3 a 12 meses. Bom, bom. Agora você está munido de informação para saber o que esperar numa reposição. Você que tem deficiência, ou você que já está repondo, mas não foi bem esclarecido. E para quem está fazendo musculação, Gabriel? Para quem está fazendo um ciclo de esteroide. Por exemplo, está usando um cipionato de testosterona, que é um medicamento que é muito utilizado, né, em dose suprafisiológica, onde a gente sabe que o nome comercial é o Deposteron. Então o indivíduo está usando 200 miligramas por semana. Uma vez por semana. Beleza? O que é que está acontecendo? Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu não estou dizendo que isso aqui é certo, que isso aqui é errado. Não estou falando nada disso. Eu estou falando aqui, em um contexto hipotético que o indivíduo está fazendo isso. Quanto tempo que ele levaria para perceber de forma mais expressiva os seus resultados? Porque veja bem, se o cara ou a moça está usando esteroide oral, o que acontece? O esteroide oral vai já rapidamente fazer sua ação no organismo dele. E aí você toma o esteroide oral, ele tem uma meia-vida curta, então ele vai ser eliminado rapidamente, e ele já rapidamente também tem um pico plasmático de ação ali e resolve tudo. Então o esteroide oral começa a fazer efeito logo rápido. O esteroide injetável, ele faz efeito, né, em pouco tempo, já no seu primeiro pico plasmático, no caso aqui do Deposteron, do cipionato, 3 dias depois, vou botar aqui 2 a 4 dias, né? 3 dias é uma média. 2 a 4 dias, ele tem um pico, ele já começa a exercer efeito, né? Então o indivíduo ele pode ter uma percepção de aumento de libido, aumento de disposição, ele pode ter uma percepção de aumento de performance. Só que o que é que acontece? A gente tem um processo chamado empilhamento. Empilhamento. Como assim, Gabriel? Quando eu uso uma ampola de cipionato, né, por exemplo, vou fazer aqui um cálculo assim, bem de boa, sem descontar muitas coisas, tá? Imagina que eu faço uma aplicação de 200 miligramas aqui, tudo bem? 200 miligramas nessa semana. Se a meia-vida do cipionato é o tempo que ela demora para atingir a metade da concentração. Vamos pular aqui alguns conceitos. Vou colocar uma média de 7 dias. Cipionato é mais ou menos 8 dias, mas vamos colocar 7 dias para arredondar. Beleza. Eu aplico o cipionato, tá 200 aqui, tudo bem? Só que o que acontece? Na semana seguinte, esse mesmo cipionato vai para 100. Tudo bem? Ele vai para 100 miligramas. Só que eu vou aplicar novamente o cipionato. Aí eu vou ter 200 mais 100. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter 300.
Na outra semana, esse 100 vai para 50, esse aqui vai para 50, esse aqui vai para 100 e a gente vai botar outro de 200. E a gente tem o quê? 2, 3, 350. O que eu quero dizer com isso? Cara, é o seguinte, quando você começa a aplicar testosterona de forma seriada, né, aplicando dentro da meia-vida dela, por exemplo, você vai ter um processo de empilhamento, onde as doses do passado vão se juntar com as doses do presente. E aí você vai ter o quê? Uma dose total bem maior. E aí, quando você tem essa dose total maior, é onde os efeitos anabólicos começam a ficar mais expressivos. Então, assim, você pode melhorar a libido, disposição, até melhorar uma percepção na performance esportiva com o esteroide injetável nas 2 primeiras semanas, até a terceira. Mas quando é que você começa a ter, né, uma maior percepção de ganho muscular? Geralmente ali depois da 4ª, 5ª semana. Tem pessoas que começam a perceber mais na 6ª, porque é onde o esteroide anabólico começa a se empilhar. E a dose que você faz hoje vai se juntar com a dose da semana passada, com a dose da outra semana, com a dose da outra semana, e aí vai ter uma dose final maior que é capaz de promover um anabolismo maior. Beleza? Beleza. Por isso que no passado as pessoas faziam aquela estratégia de kickstart. Quero utilizar um esteroide anabólico oral, que a gente sabe que tem uma ação mais rápida no começo, enquanto as drogas injetáveis começavam a ficar com concentração cada vez maior. Porque ia aplicando essa semana, aplicava na outra, da semana passada se juntava com a dessa semana, até que ele parava o esteroide oral e os esteroides injetáveis estavam com a sua dose mais alta, dando aquela ideia de que já estavam batendo melhor. Mas o que acontece? Essa estratégia de kickstart tende a ser algo não muito interessante, por quê? Porque você vai tender a chegar num platô de ganho muscular mais rápido. É mais interessante você ir subindo gradativamente a dose, tá bom? Gradativamente a dose, no lugar de você começar com dose muito alta de oral, depois parar para depois colocar só o injetável, para ficar só o injetável. Por quê? Porque você vai gerar um platô mais rápido dentro do processo de ganho de massa muscular, teoricamente. Por quê? Porque se você dá um estímulo anabólico muito grande e tira, o teu corpo não vai ter tendência a ficar continuando anabolizando ali, né? E existem mecanismos que teu próprio organismo faz, que não tem nada a ver com o receptor androgênico, para barrar o crescimento muscular. Então é mais interessante começar sempre com a menor e progredindo para maior, ou manter a mesma dose e fazer modificações no treino da dieta, tá? Mas isso é muito mal teoria, a gente não tem um estudo científico que avalia isso, tá certo? Beleza, Gabriel, entendi. Inclusive, se você quer ter muita assertividade, segurança no cuidado do usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar aqui o link na descrição, tá certo? Isso aqui não é uma coisa que você vê em todo lugar, tá bom? Você não vê em todo lugar. E outra coisa que a gente precisa entender é que, beleza, você entendeu quando que a gente começa a ter um efeito da testosterona. Mas quais seriam os reais níveis ideais de testosterona? Vou deixar aqui um link completo. Não, vou não. Você já achava que eu ia vender uma aula. Não, é um vídeo completo que eu fiz pra você, tá bom? Um grande abraço.